paz, amada igreja. Estamos iniciando o nosso culto de abertura da União Feminina Missionária Batista de Roraima. É uma satisfação enorme tê-los participando conosco. Nós iremos iniciar com uma oração. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por estarmos mais uma vez em Tua presença, louvando e bendizendo o Teu santo nome, Senhor. Vem estar conosco nesse culto, ó Pai, que tudo corra de acordo com a Tua vontade, Senhor. Vem estar com a preletora da noite, ó Pai. Vem estar com cada irmão que se encontra assistindo este culto, ó Deus. Vem estar com a diretoria da União Feminina Missionária Batista de Roraima, ó Deus, nos guardando, Senhor, e nos guiando para que possamos fazer o trabalho de acordo com a Tua vontade, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus é poderoso.
irmãos? Então vamos dar continuidade ao nosso culto. Bom, agora nós vamos apresentar a nossa diretoria executiva da União Feminina Missionária Batista de Roraima. Eu sou Marcilene, a diretora executiva da União Feminina Missionária Batista de Roraima. Mas antes, eu quero falar para os irmãos que esse ano o nosso tema é Tudo ao seu tempo. Encontra-se em Eclesiastes 3:1. Tudo tem sua ocasião própria, há tempo para tudo, com o propósito debaixo dos céus. Agora nós vamos passar a palavra para a nossa presidente da União Feminina Missionária Batista de Roraima. Boa noite, eu sou a irmã Miriam Caldas e estou como presidente da União Feminina Missionária Batista de Roraima. E nós estamos aqui para celebrar o primeiro culto de abertura da nossa organização. Sejam todas bem-vindas e vamos agradecer a Deus por mais esse evento. Graça e paz, amados irmãos que estão participando desse primeiro culto da União Feminina Missionária Batista de Roraima do ano de 2021. Meu nome é Giselda, eu sou vice-presidente da União Feminina e estou muito feliz em poder participar da expansão do trabalho feminino no Estado. E eu quero deixar um convite para você que é mulher, que você procure se envolver nas organizações missionárias da sua igreja. Nós sabemos que os dias são difíceis, mas são dias de grandes oportunidades para falar do amor de Deus aos perdidos. Seja você também uma mulher cristã em missão. Graça e paz, irmã amadas. Eu sou a irmã Onésia e faço parte da diretoria como terceira secretária da União Feminina Missionária Batista de Roraima. Boa noite, irmãs. Meu nome é Rebeca e meu nome é Sara. E nós somos as coordenadoras estaduais das Mensageiras do Rei neste ano de 2021. Estamos muito felizes de estar participando desse culto hoje de abertura das programações da União Feminina de Roraima. E queremos aproveitar esse momento para estender o convite a todas aquelas que trabalham com as Mensageiras do Rei ou aquelas que desejam trabalhar com as Mensageiras do Rei para se unir a nós nesse ano, para podermos fazer com que a nossa organização cresça cada vez mais no nosso estado. Olá, boa noite, graça e paz, minhas amadas irmãs. Eu me chamo Lorene Basto. É um prazer enorme fazer parte da abertura do nosso trabalho da União Feminina Missionária Batista de Roraima. Oi, sou Fátima Lima. É um prazer estar com vocês hoje à noite, fazendo parte dessa organização, União Feminina Missionária Batista de Roraima. Estou como conselheira por 2 anos. Boa noite, meus amados irmãos. Queremos dar boas-vindas a todos e convidar cada irmã a participar da Organização Feminina Missionária Batista de Roraima, nesse ano que inicia. Eu sou a irmã Jacira, faço parte da organização como conselheira. E eu sou a irmã Adriana e esse ano de 2021 eu estou como coordenadora do projeto Amigo de Missões. Olá, irmãs, graça e paz. Eu sou Cláudia Monize e neste ano 2021 e 2022 estarei como coordenadora de MCM da Organização da União Feminina Missionária Batista de Roraima. É uma honra estarmos aqui para iniciarmos mais uma atividade anual da nossa organização. Sejam todas bem-vindas. Eu sou Eulália e este ano eu estou como conselheira da União Batista Missionária de Roraima. E é uma honra estarmos mais uma vez aqui reunidos. Então, boa noite, meu nome é Gilvânia e eu sou primeira secretária da União Feminina Missionária Batista de Roraima. Estou fazendo parte desse grupo de trabalho com muito prazer. Boa noite.
seu santuário, ao seu nome glórias dai. O mundo universo e do céu, tu és santo, santo. A criação declara teu poder, tu és santo, santo. Deus da terra e céu, Deus da terra e céu, Deus da terra e céu. De manhã me cedo, tua luz você lembrar. Se no escuro eu tropeço, és a luz a me guiar. Muito além do universo e do céu, tu és santo, santo. A criação declara teu poder, tu és santo, santo. Deus da terra e céu, Deus da terra e céu, Deus da terra e céu. Aleluia, ao Senhor da terra e céu. Aleluia, ao Senhor da terra e céu. Aleluia, ao Senhor da terra e céu. E abrace meu Pai. Aleluia, Que bênção, né, irmãos? Que Deus continue abençoando cada dia mais essas irmãs com essa voz abençoada. Bom, agora é o nosso momento da mensagem. E nós convidamos a missionária Rafaela Morgade. Que Deus esteja abençoando cada dia mais e mais a vida da missionária e da sua família. Olá, minhas queridas irmãs e irmãos que estão nos assistindo nessa noite. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, assim dando meu abraço virtual para todos. Há 4 anos atrás, eu me lembro quando eu estava voltando da Venezuela, eu estava com vocês novamente, levando a palavra do Senhor. Então, para mim é uma honra estar aqui de volta. Meu desejo e minha oração é que o Senhor possa falar ao coração de vocês, assim como Ele falou ao meu. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o tempo. Tempo, né? Parece que foi ontem que eu cheguei, já fazem 4 anos. Nós estamos vivendo uma época em que o mundo inteiro está reconsiderando o valor do tempo.
o tempo que nós estamos com a nossa família, o tempo que nós estamos com os nossos amigos, o tempo que nós estamos com a nossa igreja, tudo isso está sendo reconsiderado, avaliado, pensado como era importante, como era bom. O tempo que não espera a fabricação de uma vacina ou que essa vacina chegue à população, o tempo em que um avô, uma avó passa sem ver os seus netos, nós estamos realmente pensando como o tempo tem mudado como nós temos mudado o nosso conceito do tempo. O tempo que a gente não pode mais abraçar um amigo, um tempo que a gente não pode visitar a nossa família, e de repente parece que ele começou a demorar um pouco mais, ou para outros esse tempo tem passado como um piscar de olhos. O tempo que forma a nossa história, seja ele nas suas 3 formas, no presente, ou no passado, no futuro. Mas a Bíblia vem nos falar pelo menos de 2 conceitos, de 2 termos, na verdade, quando se fala do tempo. Nós temos o Cronos e nós temos o Kairos. O Cronos, a palavra já diz, é aquele tempo cronológico. É aquele tempo dos dias, das horas, dos minutos, dos meses, aquele tempo que você pode medir, que você pode mensurar. E também nós temos o tempo Kairos. O tempo Kairos, ele é o tempo da ocasião, do momento, da ajuda oportuna, ele é o momento favorável, é aquele tempo que é de Deus, que ele não considera dias, ele não considera horas, é o tempo de Deus manifestado na terra para a bênção dos homens. Alguns teólogos resumem que o Cronos é a quantidade e que o Kairos é a qualidade. Se nós olharmos no nosso texto de hoje, que é Eclesiastes 3, que é tudo a um tempo determinado no céu, há um propósito para tudo, se você olhar lá no versículo 11 de Eclesiastes 3, diz, ele fez tudo apropriado a seu tempo. Né? Deus fez o sol, a lua, as estrelas para nós termos nosso tempo cronológico. Ele criou a terra num tempo cronológico, né? No primeiro dia, no segundo dia. No entanto, ele pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Aquele tempo que é de Deus, né? Por isso que enquanto vida estivermos nessa terra, não seremos completos e realizados. Porque nós, sem Jesus, né? Nós precisamos de Jesus. Ele é a nossa, aquilo que nos completa. E também o Novo Testamento nos traz um versículo bem pertinente para o momento que nós estamos vivendo. Diz na Nova Versão Internacional que nós devemos o quê? Aproveitar bem o momento, porque os dias são maus. E na versão já mais da Almeida, revisada e atualizada, diz nós devemos remir o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. E como nós vamos fazer, entendendo esse tempo Kairos, entendendo esse tempo Cronos, como nós vamos fazer nesse contexto que estamos vivendo da atualidade, para aproveitar o tempo, para remir o tempo, para viver esse tempo de forma saudável, ou pelo menos sábia. O primeiro conselho que eu quero dar para os irmãos é que nós devemos confiar que, independente do tempo, Deus tem o controle. Vou repetir, confiar que independente do tempo, Deus tem o controle. Eu sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode retirar. Se nós lermos em Eclesiastes 3, versículo 14. É difícil nós confiarmos quando não temos o controle. É difícil nós continuarmos caminhando quando nós não podemos ver o caminho. Mas o sábio Salomão nos está dizendo o quê? Que tudo o que Deus faz, você não pode tirar, você não pode acrescentar. Ele tem o controle. Ele tem o controle das nossas vidas. Mas é importante nós entendermos que ele está no controle, ele tem o controle independente da situação, mas é importante nós esclarecermos um aspecto aqui. Que Deus tem o controle da situação e do momento que nós estamos vivendo não significa necessariamente que aquele momento, aquela situação foi plano de Deus. Por quê? Porque o que eu diria para uma vítima de um abuso sexual?
O que eu diria para um filho que viu seu pai matar a sua mãe ou vice-versa? O que eu diria frente a tantas injustiças, violências, homicídios, feminicídios? Foi propósito de Deus? Deus planejou isso? Não, porque isso iria contrário à pessoa de Deus, ao amor de Deus. Aquilo que Deus, tudo que Deus faz é bom. Então, na verdade, o pecado do homem, a desobediência do homem, a rejeição de Deus e dos seus valores e princípios poderiam ser uma resposta para tanta situação de sofrimento. No entanto, a Bíblia nos afirma que, apesar de todas essas situações, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Romanos 8, 28. Ou seja, das coisas ruins que acontecem nas nossas vidas, seja ela por decisão de terceiros, seja elas por consequência dos nossos próprios erros, Deus pode trazer algo bom. Porque o cristão que ama a Deus, o cristão que confia em Deus, ele consegue tirar de toda a situação um propósito. Deus tem um propósito, por mais doloroso que possa ser. Assim como aconteceu com Jó, que sim, foi permissão de Deus. Assim como aconteceu com José, com seus irmãos. Porque José, no final da sua vida, diz para os seus irmãos: vocês planejaram mal contra mim. Planejaram, fizeram mal contra mim, mas Deus transformou tudo isso em bem. Então, independente da situação, Deus tem o controle. Eu me lembro de uma história que me chama bastante atenção, que é justamente sobre essas questões de situações que nós estamos vivendo, que às vezes são, principalmente no momento da dor, da tristeza, a gente tem dificuldade de pensar que vai passar. A história de um rei que chegou para o sábio e disse: eu quero que você me dê 2 conselhos e guarde numa caixa. O primeiro conselho eu quero que você me dê quando eu estiver no momento mais feliz da minha vida. E o sábio escreveu e guardou no papel, guardou na caixa. E depois eu quero que você escreva um conselho para mim quando eu estiver passando o momento mais doloroso da minha vida. O sábio escreveu, guardou na caixa. Então vieram as grandes conquistas do rei, vieram a família, a prosperidade, a conquista de terra, e o rei estava super feliz, nada mais para acrescentar, e ele foi lá na caixinha, esse é o momento. Tirou o papel, quando abriu o papel estava escrito: vai passar. E o rei sem entender: vai passar. Depois passaram-se os anos e veio a escassez, veio as guerras, veio perda de terra, veio morte, veio doença, e ele estava num profundo momento de tristeza, e esse é o momento de eu pegar o papel. E ele foi lá na caixinha e estava escrito: vai passar. Então, seja ele um momento de maior euforia e seja ele um momento de maior tristeza, vai passar. A única coisa que não passa é a palavra de Deus e aquilo que ele faz. Então devemos confiar que, independente da situação, Deus tem o controle e deseja transformar tudo isso em bem. E confiar em Deus é fazer o quê? É prosseguir caminhando apesar do medo. É seguir caminhando apesar da dor. É seguir amando a Deus apesar das incertezas e das dúvidas. Qual é o tempo que você está vivendo? Agora, nesse momento. É de luto? Deus tem o controle. É de tristeza e de dor? Deus tem o controle. É de solidão? Deus tem o controle. É de silêncio? Deus tem o controle. Confie que, independente do tempo, meu querido irmão, Deus tem o controle. E além de confiar, nós precisamos também ter outra atitude. Nós precisamos discernir o momento que estamos vivendo. Veja lá em Eclesiastes 3. Para tudo há uma ocasião certa, há um propósito certo. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir.
Tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Confiando que Deus tem o controle, que Ele está fazendo a sua parte, nós devemos fazer a nossa. A nossa é avaliar, é ponderar, é considerar que momento nós estamos vivendo. E por quê? Porque para cada momento há uma resposta. Para cada ocasião há uma ação, há uma esperança, há um propósito. Se você vê bem, eu gosto muito de citar o exemplo de Ana, mãe de Samuel. Ela entendeu o momento que ela estava vivendo e ela ia todos os anos ela ia ao templo e ela orava e ela intercedia e ela pranteava e ela buscava do Senhor a resposta para ser mãe de Samuel. E ao mesmo tempo, se você ver lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, Ana fazia a sua parte, porque quando chegou da oração lá, ela foi estar com seu esposo, fazendo a sua parte, e Deus respondeu a oração de Ana e lhe deu Samuel. E nós vemos também nos evangelhos momentos em que Jesus sabia o tempo que ele estava vivendo. Quando ele dizia, mãe, não é chegada a hora. Quando ele dizia, vamos gente, é a hora, está chegando a hora, vamos orar. Vamos orar porque minha alma está contrita. Quando ele disse, vejam esses campos, eles estão prontos para a colheita. Jesus sabia o tempo que ele estava vivendo. Então nós precisamos aprender a pensar, não apenas vivê-los. Na verdade, nós não somos ensinados a refletir sobre as vivências dos nossos dias. Parece que apenas a gente vai vivendo um dia de cada vez, um momento de cada vez, sem rumo, sem direção. Nós precisamos aprender a relacionar aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos e aquilo que nós fazemos com o momento que nós estamos vivendo. Por que estou sentindo isso? Por que estou fazendo isso? Por que estou pensando isso? Eu sei que é difícil entender a complexidade da pandemia na vida das pessoas, mas eu escuto muitas frases. Para alguns, pandemia foi um tempo melhor com a família, mas para outros foi luto, foi dor, foi morte. Para alguns trouxe umas férias prolongadas, né? Para outros o home office tem sido bom, para mim não. Mas para outros trouxe divórcio, trouxe separação, trouxe dívidas, trouxe escassez. Para alguns foi um momento de introspecção, de repensar sobre a vida, sobre os valores, aquilo que é importante. Mas para outros, meus queridos irmãos, vieram as crises de ansiedade, de medo, de pânico, de solidão. Então, não sei o que foi que a pandemia trouxe para você. Eu não sei que momento que você está vivendo, mas é preciso saber para reagir da melhor forma possível, para atuar da melhor forma possível. É tempo de nascimento? Muitos bebês nasceram na pandemia. É tempo de morte, é tempo de construção que você está vivendo, é tempo de alegria, é tempo de tristeza, é tempo de insistir, ou você está abandonando aquilo, é tempo de calar, é tempo de falar, eu não sei o tempo que você está vivendo. Mas em Eclesiastes 7:14 nos diz, quando os dias forem bons, aproveite. Já está te dando conselho, se o momento que você está passando hoje é bom, aproveite. Mas se os dias forem ruins, considere, avalie, repense. Então, independente do tempo que você está vivendo, Deus tem o controle. Mas você precisa discernir qual é o momento que você está passando para atuar da melhor forma em Deus. E além de tudo isso, já para a gente ir para o nosso terceiro e último ponto, você precisa continuar caminhando enquanto você espera o Kairos de Deus na sua vida. Nos versículos lidos anteriormente, agora que eu li, Eclesiastes 3, toda vez o tempo ele está relacionado com o verbo infinitivo. Dançar, cantar, sorrir, se conter. E como o verbo ele expressa uma ação, o que nós estamos, uma ação seja ela passiva ou ativa, direta ou indireta, se nós pararmos para pensar, nós quase sempre associamos o tempo com uma ação. Às vezes essa ação nos corresponde, às vezes essa ação corresponde a outras pessoas e ainda nós temos as ações do próprio Deus. Eu vejo aqui que o tempo não para nós decidirmos o que nós vamos fazer.
O tempo não muda as pessoas se elas não quiserem mudar. O tempo não resolve as situações se não houver uma conversa, se nós não houvermos uma reconsideração, se a pessoa não decidir mudar. O tempo ele até ajuda a gente se acalmar, a gente repensar, para não falar aquilo que não deve ser falado, mas a transformação ela vem da ação do homem em querer mudar devido à graça e à misericórdia de Deus na nossa vida. Então é necessário continuar caminhando enquanto nós esperamos o Kairos de Deus, o tempo oportuno de Deus, o milagre de Deus. E nós não sabemos quando ele vai chegar, em que momento ele vai chegar. Por isso que essa espera não deve ser passiva. Como assim? Nós temos pessoas que estão esperando viver ou recomeçar a viver depois do milagre do Senhor, depois de uma resposta do Senhor. Nós temos pessoas que pensam que a paz e a alegria só chegarão quando obtiver aquilo que está pedindo do Senhor. Mas, meu querido, eu quero lhe dizer, minha querida, a paz já está aqui. Ela é Jesus. A alegria já está aqui. É Jesus. O caminho, a verdade e a vida já estão aqui. É Jesus. Continue caminhando enquanto você espera o Kairos de Deus, porque Deus já lhe deu as ferramentas, o Espírito Santo, a sua palavra, a sua igreja, para você continuar caminhando. Ou seja, você está esperando a conversão de algum familiar? Então ore, seja exemplo, procure um grupo de oração, entregue e confie no Senhor. É preciso continuar caminhando. Você está esperando a cura de algum familiar? Então ore, convoque a igreja, vá no hospital, precisa, não precisa, acompanhe aquilo que você pode fazer, faça a sua parte. Entregue e confie no Senhor. Você está esperando a restauração de algum relacionamento que se perdeu? Então é preciso você avaliar onde foi que ele se perdeu. O que foi minha responsabilidade? Confiando que o outro possa fazer essa mesma avaliação. Orar, entregar ao Senhor, você continua caminhando enquanto você espera o Kairos de Deus para a sua vida. Tempos difíceis estamos vivendo. Efésios nos diz, os dias são maus e nós precisamos aprender a aproveitar cada oportunidade. E para isso nós precisamos confiar que Deus tem o controle, discernir o tempo que nós estamos vivendo e continuar caminhando esperando o Kairos de Deus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu quero orar por você. Senhor Jesus, nós confiamos que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que o Senhor nos capacitou para discernir aquilo que nós estamos vivendo. E nós queremos a força para continuar caminhando, apesar de toda dor, apesar de toda tristeza, de todas as incertezas. Abençoa, meu Pai, cada pessoa nesse momento. Aquelas que estão recebendo da Tua palavra, avaliando aquilo que o Senhor precisa falar. Ser com as mães enlutadas, com as esposas enlutadas, com os filhos enlutados. Ser, Senhor Deus, com o Teu povo. Em nome do Teu Filho amado Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mas que buscamos, mas que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso.
venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Que bênção, né? Que palavra. Muito obrigada, missionária Rafaela, que Deus continue abençoando a sua vida. Mas nosso culto está terminando, irmãos. Foi uma bênção, né? Mas antes, nós gostaríamos de agradecer, primeiramente a Deus, né? Depois, a Igreja Batista Monte Sinai, que nos cedeu o canal. Muito obrigado. Que Deus derrame bênçãos sem medida na vida dos irmãos da Igreja Batista Monte Sinai. Gostaríamos de agradecer a nossa equipe da diretoria pela dedicação para que esse culto acontecesse. Gostaríamos de agradecer também a nossa Convenção Batista, que está sempre nos apoiando em nossos eventos. Que Deus possa estar cada dia mais e mais nos abençoando para a obra de Deus. O nosso muito obrigado. E lembrar aos irmãos que nós teremos no dia 27 o nosso treinamento das organizações. E vocês são nosso convidado. Participe conosco. Muito obrigado e que Deus abençoe cada dia mais e mais.